Desde janeiro deste ano foram registrados 216 casos suspeitos de meningite no Pará. Estudantes inadimplentes ou em atraso com o FIES podem renegociar dívida. Venda de veículos usados registrou aumento. Os cuidados com a limpeza de geladeiras. Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza curso básico de língua brasileira de sinais. Imóveis financiados em 2018 apresentam crescimento de 15%. Conheça a profissão de arquiteto urbanista. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o projeto Livro Solidário. Hoje é quinta-feira, 4 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Desde o dia 1º de janeiro até o dia 9 de março deste ano, foram registrados 216 casos suspeitos de meningite no Pará, 24% deles confirmados, o que gerou preocupação para um possível surto da doença aqui no estado. Ela pode ser causada por bactérias, vírus ou outros agentes, como fungos e bactéria de tuberculose. Estamos falando de meningite. A meningite são infecções que acometem uma determinada região do cérebro, que são as meninges. O que são as meninges? São as membranas que envolvem o cérebro. Então, quando nós temos um processo inflamatório, exudativo, causado ou por bactérias, ou por vírus, ou mesmo por outros agentes, essas membranas elas ficam inflamadas e são responsáveis por toda a sintomatologia do paciente. De janeiro a 9 de março deste ano, 52 pessoas no Pará foram diagnosticadas com meningite. 11 foram classificados como doença meningocócica e 17 como meningite bacteriana, os tipos mais comuns da doença. Ele vai apresentar febre, normalmente é uma febre alta, dor de cabeça, e é uma dor de cabeça que tem uma característica, é aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que não passa com o uso de medicamento, com o uso de analgésico. Depois o paciente ele pode apresentar um tipo de vômito que é diferente do habitual, é aquele vômito que ele não tem nenhum tipo de indício que vai vomitar, não estava nauseado, não estava enjoado, simplesmente elimina o conteúdo, é o chamado vômito em jato, é um vômito forte que ele é ejetado pelo paciente, o que ele tiver, qualquer tipo de conteúdo, né? Pode ser inclusive alimentar. Fora isso, esse paciente, em geral são crianças que adoecem mais, podem apresentar umas manchinhas na pele, são manchinhas vermelhas ou arroxeadas, que nós chamamos de petequias, que já lembram a forma grave da doença meningocócica, que é a meningococcemia. É quando a bactéria ela sai do cérebro, das meninges, e circula no sangue. Então, dá uma sepse por essa bactéria. De acordo com a divisão epidemiológica da CESPA, mesmo com os 52 casos de meningite confirmados no estado, não há surto da doença no Pará. Isso porque os tipos de meningite foram diferentes e não há relação entre eles. O surto significa a palavra aglutinação de casos que tenham relação entre eles, em termos de mecanismo de transmissão, no tempo e no espaço. Então, se nós passarmos a ter, num determinado bairro, por exemplo, da nossa cidade, um número aumentado de casos, em que nós, a partir de uma investigação epidemiológica, possamos identificar que existem casos comuns, ou seja, um paciente entrando em contato com o outro, estando na mesma creche, mesma escola, frequentando o mesmo local de trabalho, por exemplo, e que esses casos guardem uma relação com o espaço e estejam no número aumentado, então nós passamos a definir isso como um surto. Ainda assim, os paraenses não devem abrir mão da prevenção, através da vacinação. Hoje, no calendário vacinal infantil, nós temos vacinas que são responsáveis por evitar os principais casos de meningite. Então, nós temos a vacina para hemófilos, que é a vacina pentavalente, que está no calendário infantil, no 2º, no 4º e no 6º mês do bebê.
Nós temos a vacina conjugada 10 para o pneumococo, que também evita a meningite por pneumococo. Nós temos a meningococo C, a vacina que é para prevenção da meningite pelo meningococo C, que é um tipo mais frequente, como eu falei, e nós temos ainda a BCG, que é uma vacina que o bebê recebe logo ao nascimento, que evita a tuberculose no sistema nervoso central. Caso isso não seja feito e a pessoa seja diagnosticada com a doença, o diagnóstico rápido e o tratamento são peças-chave para a cura da meningite. Esse tratamento, a primeira coisa importante é colocar para a população que, estando na suspeita desses casos de meningite, cujo no exame físico o médico ele vai observar, eu esqueci de falar, uma alteração muito importante que é a chamada rigidez de nuca. Então, o pescocinho da criança ou do paciente, ele fica rígido quando você tenta fazer uma flexão. Isso é uma manobra feita pelo médico. Então, com esses sintomas, procure rápido a unidade de saúde. O médico que está lá, ele vai dar o diagnóstico e vai iniciar. O tratamento ele é feito com antibióticos que são administrados na veia do paciente, portanto, via endovenosa. O paciente precisa ser hidratado e receber outras medicações de suporte. Cerca de 30 passageiros do navio de médio porte Dádiva de Deus tomaram um susto na noite desta quarta-feira, quando a força da água causou estragos na embarcação, que começou a naufragar por volta das 8h30 da noite. Passageiros ficaram desesperados e começaram a pedir ajuda. Todos passam bem. Os bombeiros, a Polícia Militar e a Capitania dos Portos foram acionados até o local. O comandante conseguiu fazer uma parada de emergência no porto da praia do Caripi, em Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o navio saiu de Muaná com destino a Belém e, além dos passageiros, transportava uma carga de açaí. O caso está sendo apurado. Agora vamos falar do projeto Livro Solidário, uma ação que busca aumentar a presença de bibliotecas no estado do Pará por meio da doação de livros para comunidades carentes. Quem tem mais informações sobre o assunto é Juliana Brito, que conversa com a coordenadora do projeto. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, eu já estou aqui com a coordenadora do projeto, a Ilana Silva. Tudo bem, Ilana? Muito obrigada pela sua participação. O objetivo do projeto é levar a leitura para as comunidades. Agora, de que forma isso é feito na prática? Bom, nós trabalhamos sobre demandas, né, que chegam via e-mail. Algumas pessoas também nos procuram no prédio da imprensa oficial e, a partir disso, nós atendemos escolas, comunidades, hospitais. É um projeto que já tem um tempo, né? Na imprensa oficial, ele está desde 2011 sendo coordenado pela imprensa oficial do Estado, e nesses quase 8 anos de projeto, nós já criamos 30 espaços de leitura, já atendemos 12 hospitais com carrinhos de leitura. Então, é um projeto amplo, onde a gente estabelece parcerias com as secretarias, como a CEDOP, como a SUSIP, a fim de que a gente consiga integrar uma ação do governo, mas, sobretudo, a gente tem o papel da comunidade, né, tanto em relação às solicitações de demandas para o projeto, quanto de doação também, né, porque nós trabalhamos com campanhas de doação. Esses livros que a gente doa para os espaços, eles são arrecadados. Então, a gente está fazendo um novo planejamento agora, nessa gestão, de colocar postos de recolhimento nos órgãos públicos, por isso é importante também essas parcerias nas universidades. Mas, fora isso, existe já algumas pessoas que conhecem o projeto e nos procuram, tem livros em casa, aí ligam, enfim, né, algumas pessoas que vão conhecendo e procuram mesmo a imprensa. Então, acho que geralmente a gente recebe 2 a 3 demandas por semana, é algo bem dinâmico, sempre está chegando algum e-mail, alguma solicitação.
Agora, o projeto já existe desde 2011, né? De lá para cá, qual é a avaliação que vocês fazem com relação a, por exemplo, a mudança de comportamento? O quanto vocês conseguiram abranger, né? Vocês já percebem uma mudança no hábito da leitura das comunidades que vocês atenderam? Então, na verdade, eu estou na coordenação do projeto agora, nessa mudança de gestão, e no nosso planejamento, nós colocamos no programa de ação visitar todos esses espaços de leitura que o projeto já atendeu, né, e poder ter esse feedback, né, quais são os espaços que estão em funcionamento, o que é que não está, como é que a gente pode reorganizar, e também sentir os impactos, né, que houveram já nessas comunidades onde foi implementado, né. Mas, para além disso, nós temos os relatórios, né, de todas as ações do projeto, né, com programas de incentivo à leitura. Então, mas a gente vai ter esse diagnóstico atualizado, né, completo, a partir dos próximos meses. Agora, a gente sabe que quando a gente fala de leitura, né, desse universo, vai muito além do livro em si. A pessoa precisa ter uma ambiência para poder estar inserido nesse universo. E vocês também trabalham nesse sentido, não é? Uhum. Então, na realidade, como eu tenho conversado, né, com as pessoas as escolas, né, os centros comunitários, os núcleos, né, que a gente tem tido reunião, que o espaço de leitura por si só, né, ele não tem efeito se a gente não conseguir atrair essa juventude, né. O projeto ele atendia muito crianças, né, trabalhava muito com literaturas, porque a maior demanda que tinha era de uma faixa etária mais baixa, né, mas a gente está querendo ampliar para a juventude, ali naquele grau de risco entre 13 até 18 anos, né, que é onde o mapa da violência mais incide, né, onde tem mais índice de mortes por arma de fogo, por violência. Então, a gente quer também usar a leitura como um combate, né, à violência. E a gente só pode fazer isso através de ações de mediadores de leitura, com bibliotecas comunitárias, que já existe redes de bibliotecas. Então, a gente tem feito um plano de trabalho e reunido nesse sentido, né, de trabalhar o conhecimento, mas de forma que a gente motive esses jovens através de programas, que não seja só entrega dos livros e doação de infraestrutura, mas que a gente faça programa com poetas, né, com essa galera que está produzindo no nosso estado, com os autores paraenses, né, pessoas que podem contribuir e incentivar, através também das suas histórias de vida, esses jovens nessas comunidades e de alto índice de vulnerabilidade. Agora, para além dessas pessoas, o público de casa também pode ajudar, né? Explica para a gente de que forma. Bom, na verdade, o projeto é uma grande ação de cidadania, né? Onde nós precisamos entender que não é só o Estado que tem esse papel educador, mas todos nós podemos fazer a nossa parte também. E você que está em casa pode nos ajudar com a doação de livros, né? Aquele livro que você leu, quer repassar, às vezes deixa no cantinho em casa, não sabe o que fazer, você pode mandar para a gente, porque nós recebemos todos os livros, todos os tipos de livro, e lá a gente faz uma triagem, a gente separa o que tem de ir para reciclagem, né? Então, vocês podem estar nos ajudando o meio ambiente, enfim, a gente construir essa rede aí de solidariedade, de cidadania. Agora, a gente sabe que o nosso público, né, ele é muito abrangente e muitas vezes esse público está em comunidades que precisam desse projeto. Essas pessoas podem entrar em contato com vocês, podem solicitar que vocês implantem nessas localidades o projeto? Claro, nós estamos totalmente receptivos às demandas e ficamos muito felizes em atendê-los. Então, se você quer construir um espaço de leitura no seu centro comunitário, na sua escola, no núcleo de bairro, você pode entrar em contato com a gente. A ideia que nós temos é inclusive de ampliar o projeto, né, porque muitas das nossas demandas estão nas escolas, mas nós estamos mapeando alguns bairros, né, em Belém, que tem um índice de vulnerabilidade muito alto, de homicídios muito grandes, e estamos procurando, indo até essas comunidades, né, centros comunitários, e
construindo uma proposta para levar também esses espaços de leitura e de incentivo. Mas, se nós ainda não chegamos até você, você pode chegar até a gente, que nós vamos receber a demanda e atendê-los com todo carinho. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que o projeto abrange todo o estado do Pará. Então, você que não é aqui da capital, é de outro município próximo, município vizinho, pode entrar em contato com eles e solicitar, né, que esse projeto vá aí para a sua cidade e vamos assim fazer juntos um mundo melhor através da leitura. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. Para receber o projeto Livro Solidário, você pode mandar um e-mail para o endereço livrosolidario@ioe.pa.gov.br ou ligar para os telefones 4009-7847 ou 7800. Lembrando que a doação de livros pode ser feita diretamente no prédio da Imprensa Oficial do Estado, que fica na Travessa do Chaco, número 2271, no bairro do Marco. E vamos continuar a falar sobre educação. Estudantes inadimplentes ou em atraso no pagamento de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil podem pedir renegociação da dívida com o banco no período de 29 de abril a 29 de julho deste ano. O prazo foi fixado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A possibilidade de renegociação do saldo devedor foi autorizada pelo Comitê Gestor do FIES em outubro do ano passado. Antes, o aluno que deixasse de pagar alguma parcela do financiamento teria apenas a opção de quitar o valor à vista. Segundo a resolução do comitê, o banco fica autorizado a repactuar dívidas com o FIES para os contratos de financiamento cedidos até o segundo semestre de 2017, que estejam inadimplentes com atraso mínimo de 90 dias na fase de amortização. A renegociação poderá ser feita em uma das duas modalidades. Segundo dados do FNDE, gestor do FIES, 500 mil estudantes poderão ser beneficiados com a renegociação. O saldo devedor que eles acumulam soma mais de 10 bilhões. A Prefeitura de Rio Branco, no estado do Acre, divulgou na última terça-feira, dia 2, o edital de concurso público simplificado com 39 vagas para médicos que vão atuar nas unidades do município. Priscila Pinheiro tem mais informações. As inscrições para o certame seguem abertas até o dia 17 de abril e podem ser feitas pela manhã, de 8 ao meio-dia, e pela tarde, de 14 até às 17 horas, na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. De acordo com o edital, os candidatos serão avaliados pelo currículo e também pela entrega de títulos. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. A venda de veículos usados registrou aumentos nos primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A alta chegou a 7,6%. Os dados são da Associação das Revendedoras Brasileiras. Modelos considerados seminovos registram queda na procura. Por outro lado, modelos mais antigos passaram a ser os preferidos dos clientes. No total, foram comercializados 2,49 milhões de carros leves entre os meses de janeiro a março deste ano. Entre as motos, a alta foi um pouco maior, de 3,3%. Ao todo, foram 698 mil unidades, contra 676 mil no ano passado. A venda de veículos no geral, considerando automóveis comerciais, leves, pesados e motos, subiu 1,5% neste trimestre. Os números mostram que a procura por modelos seminovos, normalmente mais caros, continua em queda. A tendência já havia sido observada no primeiro semestre do ano passado. Com que frequência você limpa a sua geladeira? Muita gente não sabe, mas esse eletrodoméstico utilizado para a conservação de alimentos pode conter mais de 2 milhões de bactérias. A geladeira é um item que não falta na casa de muitos brasileiros e é muito utilizada para a conservação de alimentos. O professor de Química José de Ribamar Castro explica que a geladeira possui basicamente 3 funções. A geladeira ela tem 3 funções. Uma função é refrigerar, ou seja, baixar a temperatura. A outra função é ela retirar a umidade de dentro daquele ambiente da geladeira, né? E a terceira
é eliminar a luz dentro daquele ambiente. Isso é um ambiente que protege e conserva alimentos. Uma pesquisa feita por uma universidade de Campinas, em São Paulo, analisou 40 partes da geladeira e constatou a presença de 2 milhões de bactérias, além de mais de 44 mil bolores e leveduras. E isso serve para alertar a população quanto à frequência de limpeza da geladeira. De acordo com a pesquisa, os micro-organismos foram mais encontrados na maçaneta. Ao todo, foram 310 mil bactérias e 3,3 mil bolores e leveduras. Na prateleira foram encontradas 520 mil bactérias e 15 mil bolores e leveduras. No porta-ovos foram encontradas 270 mil bactérias e 3,8 mil bolores e leveduras. Nas gavetas foram 610 mil bactérias e 21 mil bolores e leveduras. A higienização deve ser feita também nas borrachas de vedação, que concentram mais de 420 mil bactérias. A contaminação ocorre por conta dos maus hábitos das pessoas. Quando a gente abre a geladeira, presta atenção, a gente quebra a retirada de água, porque entra a umidade de fora para dentro da geladeira, né? E também, quando abre, acende a luz e entra a luz do meio ambiente, aí você já quebrou isso aí altera todas as 3 condições do aparelho que ele, né, foi projetado para fazer. Outro fator determinante para a proliferação de micro-organismos é a não higienização dos alimentos e das mãos ao abrir a geladeira. O ar, normalmente, ele já contém bactérias, fungos. Quer dizer, quando você está fazendo esse processo de abrir e fechar, está entrando isso tudo. A outra coisa é, a gente não tem o costume de, quando vai pegar a geladeira, lavar as mãos. Então, quando eu pego com as coisas, a minha mão está toda cheia de bactérias, de fungo, eu vou lá e pego nas coisas, contamino a geladeira também. Quer saber como deixar a geladeira bem limpinha? Então anota essas dicas do professor. A geladeira, ela precisa de 3 cuidados. Ela precisa de, primeiro, uma limpeza, que pode ser feito com água, detergente, né, neutro, normalmente. Depois de fazer essa limpeza, aí você vai fazer uma asepsia. Aí você tem que usar um produto que seja bactericida, fungicida. E o melhor produto que tem, eu indico para todo mundo, é vinagre. Faz uma mistura de 1 litro de água com um copo de vinagre e faz uma asepsia que elimina bactérias, fungos, essas coisas todas. E a outra etapa que tem que fazer é desodorizar, tirar os maus odores de dentro da geladeira. Para isso, a gente pode usar uma cumbucazinha com bicarbonato, né? Coloca um pacotinho daquele de bicarbonato numa cumbuca, coloca no cantinho da geladeira. Se não tiver bicarbonato, pode pegar carvão. Pega umas pedras de carvão, coloca numa tigela e coloca no cantinho para retirar os maus odores da geladeira. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza curso básico de língua brasileira de sinais. Imóveis financiados em 2018 apresentam crescimento de 15%. Conheça a profissão de arquiteto urbanista. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que começaram um curso básico de língua brasileira de sinais. O objetivo é oferecer um atendimento mais adequado aos eleitores surdos aqui do estado. A iniciativa partiu da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A ideia é fazer com que os servidores possam ampliar os conhecimentos para melhor atender os eleitores surdos. Então a nossa ouvidoria daqui do Pará, do TRE, com todo o apoio do nosso presidente, o desembargador Roberto Gonçalves de Moura, instituiu este curso para que os nossos servidores tenham uma ampliação no atendimento ao eleitor, principalmente o eleitor necessitado, o deficiente auditivo. E isso vai abrir novas perspectivas, porque a dificuldade maior, às vezes, era se fazer compreender quando o servidor pedia um documento, quer saber o endereço, tinha que fazer por mímicas, que isso dificultava muito.
O TRE fechou parceria com a Universidade do Estado do Pará, instituição pública que possui graduação de licenciatura em Letras Libras. A universidade disponibilizou estudantes do 4º ano para ministrar o curso aos servidores. Foi convênio com a UEPA que muito gentilmente atendeu ao nosso pedido, disponibilizou uma equipe a custo zero, diga-se de passagem, com os sacrifícios inerentes da instituição de um curso desse, de forma que nós temos aqui a agradecer aos nossos servidores da ouvidoria, a Rosa, a Fabiano, que são abnegados nesse sentido, o apoio que nos deu o desembargador Roberto Gonçalves de Moura, e principalmente a equipe da UEPA que está aqui com todo o seu contingente nos orientando nesse curso. A Gleibe é ouvinte e a Natália é surda. Elas são algumas das alunas da UEPA que estão participando da iniciativa. Perguntamos como elas prepararam o conteúdo apresentado aos servidores. Então começou uma organização no PowerPoint, os materiais também que foram distribuídos. Então, para essa aprendizagem, para melhorar o foco na votação, porque é preciso essa interação, é preciso essa comunicação dos surdos, né, nessa ajuda, né, porque às vezes fica difícil por conta da barreira da comunicação. Então, precisa conseguir, né, essa interação, nessa aprendizagem, conseguir, então, melhora a acessibilidade, entendeu? Os servidores aprendem o alfabeto manual, chamado de datilologia. Este é o primeiro passo para entender a língua de sinais. É uma de grande valia esse curso para o tribunal, principalmente a ouvidoria que está proporcionando nesse período, porque as pessoas surdas têm dificuldade em comunicar. Então, é muito gratificante esse curso a qual o tribunal está estendendo para os servidores. A intenção é ampliar a oportunidade para os servidores de todas as zonas eleitorais do estado do Pará. Para os outros municípios, eu diria que haveria uma dificuldade maior, porque vai importar em custos e a dificuldade é grande. Mas aqui nós temos a orientação de passar para o próximo ouvidor, que o meu tempo já vai encerrar, que ele institua curso para atender os servidores do interior, que é para capacitar os servidores a ter um atendimento mais especializado com relação ao deficiente auditivo. Esta é a segunda turma de servidores que recebem a capacitação. O curso encerra nesta sexta-feira, dia 5 de abril. O número de microempreendedores individuais no Brasil ultrapassou a marca de 8 milhões, fechando março com saldos positivos em relação aos cadastros. Somente nos 3 primeiros meses do ano, o Brasil ganhou 379 mil novos microempreendedores individuais. A maior concentração está na faixa etária dos 31 aos 40 anos. Os serviços de entrega rápida estão entre as atividades com maior expansão no número de registros nos últimos meses, seguido de atividades com vendas e marketing direto, serviços de beleza, serviços domésticos, transportes e pequenos reparos. Segundo o levantamento da Serasa, mais de 2 milhões de novas empresas foram abertas em 2018 em todo o país. 81,4% são MEIs. Em Manaus, a chamada para o segundo lote de regularização cadastral dos participantes do benefício de prestação continuada já iniciou. Segundo a Prefeitura, a lista contempla beneficiários que fazem aniversário nos meses de abril a junho. Priscila Pinheiro tem mais informações. O prazo para que o benefício não seja suspenso encerra no dia 30 de junho. São esperados mais de 3 mil beneficiários que fazem parte desse lote para a atualização cadastral. Mas para isso é preciso apresentar alguns documentos. Vamos conferir a lista. Para a realização do cadastro ou atualização são necessários os documentos do responsável e de todos que moram na mesma residência, que são carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de casamento, certidão de nascimento, carteira de trabalho e comprovante de residência. O CPF de todos os membros familiares deve ser registrado no CAD único para permitir a identificação do beneficiário e de sua família no momento da avaliação do benefício pelo INSS. O cadastramento e a atualização está sendo feita na Secretaria de Assistência Social e Cidadania de segunda a sexta-feira, de 8 até 16 horas, em Manaus. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre biometria. Moradores de 10 cidades do estado do Maranhão devem ficar atentos ao prazo de cadastramento biométrico.
O eleitor que não regularizar o procedimento pode ter o título de eleitor cancelado. O recadastramento vale para as cidades de Governador Eugênio Barros, Senador Alexandre Costa, São Domingos do Maranhão, Graça Aranha, Fortuna, Governador Luiz Rocha, Bernardo do Mearim, Trizidela do Vale, São Raimundo do Doca Bezerra e São Roberto. Esta é a segunda fase do recadastramento biométrico no estado. Nas últimas eleições, mais de 90 cidades do estado adotaram a biometria no pleito eleitoral. O eleitor que não realizar o recadastramento biométrico obrigatório terá o título cancelado. A biometria é uma tecnologia que vem sendo adotada pela Justiça Eleitoral desde 2008 para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Ao menos 3,6 milhões de brasileiros foram impedidos de votar nas eleições de 2018 porque não fizeram cadastramento biométrico. De acordo com a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário, o volume de imóveis financiados em 2018 apresentou um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, um movimento de recuperação sentido pelo mercado imobiliário paraense no último trimestre de 2018. Ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria. É esse o pensamento que impulsiona o Alex desde que ele começou a trabalhar no ramo imobiliário, um setor que enfrentou 2 recessões seguidas, em 2016 e 2017, e agora vem se recuperando. Olha, a última venda do último ano agora, nós tivemos uma melhoria, principalmente no último semestre, e mais consideravelmente no último trimestre, que nós tivemos um avanço nas vendas. Se eu for comparar com o ano de 2016 e 2017, houve uma evolução do mercado imobiliário, né? Que nesse período tinha tido uma retração e no final de 2018 já sentimos uma melhora no mercado. E o início do ano também, nós tivemos um início de ano sensacional, espetacular para o que vem ocorrendo. Um cenário que se repetiu em todo o mercado imobiliário durante 2018. Hoje a situação dos imóveis nível regional já começaram a melhorar. Eu acredito que esteja nessa faixa de 12% a 15% também, até porque nós temos muitos imóveis encalhados, né, nas incorporadoras, temos os imóveis particulares, né, a venda, a locação, e a gente vê que já está havendo procura. Os juros baixaram, esse é o efeito já da economia brasileira, né? Quer dizer, a gente sente que ela já está começando a deslanchar. E a oportunidade para quem quer adquirir seu imóvel é esse, enquanto os preços estão estabilizados. De acordo com a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário, entre os fatores que contribuíram para a recuperação do mercado está o aumento de 33% nos valores financiados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a modalidade de crédito mais procurada pelos consumidores depois do financiamento econômico. Como tivemos uma procura muito grande no final do ano, a Caixa Econômica, o recurso já fica limitado no final de ano e precisa ser renovado no início do ano novamente, né? E ficamos com recurso um pouquinho menor, um pouquinho retraído, né, nesse período, e aí a Caixa Econômica já está renovando o crédito e os clientes já estão começando a conseguir seu financiamento, seu grande sonho, que é realizar o sonho da casa própria. Com isso, a tendência é que o consumidor volte a apostar na aquisição de imóveis, seja para ter a casa própria ou para investir. Olha, nós trabalhamos com o segmento econômico, que é o principal segmento do mercado paraense, né? Hoje nós estamos com uma demanda retraída aí de mais de 50 mil famílias, né, com necessidade da sua casa própria. Então, esse segmento econômico que vai do Minha Casa Minha Vida tem tido uma procura expressamente grande, muito expressiva, bem grande também. E nós iniciamos um ano com crescimento de aproximadamente aí 40% aqui na LX Imóveis. Para esse ano, a expectativa é que o setor imobiliário tenha resultados ainda melhores que em 2018. É o crescimento, essa é a expectativa. Nós não esmorecemos nunca, né? Corretoras de imóveis não podem esmorecer, são justamente as pessoas que estão aí para servir a coletividade e levar para as melhores negociações. Então nós vamos crescer cada vez mais, se Deus quiser, e Nossa Senhora de Nazaré.
Olha, a expectativa ela é grande, há aproximadamente uns 5 anos que a gente não vê uma demanda tão grande de construtoras fazendo lançamentos. Nós já tivemos, só nesse início de ano, estamos ainda em fevereiro, já tivemos 4 lançamentos, coisa que não existia durante um ano inteiro, né? No primeiro bimestre você ter 4 lançamentos é algo sensacional. E já vai ter mais um já na semana que vem. Então, acho que só nesse primeiro trimestre vamos ter aproximadamente uns 6 lançamentos. E no decorrer do ano pode contar aí pelo menos uns 15 lançamentos. Os consultores estão super motivados, estão super felizes com o resultado do final do ano para o início do ano. E esse ano, eu acho que é o ano da redenção e a volta do mercado imobiliário paraense. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Na cidade de Cametá, no nordeste do estado, a previsão é que o sol apareça pela manhã e a chuva no período da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus e máximas de 28. No município de Marapaninha, sexta-feira terá muitas nuvens e pouco sol. Há previsões de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. No sudoeste do estado, em Marabá, o tempo fica encoberto e com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve oscilar entre 24 e 29 graus. No estado do Mato Grosso, no município de Tangará da Serra, o céu permanecerá encoberto de nuvens durante boa parte do dia. Não há previsões de chuva na cidade e os termômetros marcam mínima de 21 graus e máximas que não passam de 28. Na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão, o tempo fica parcialmente nublado nos períodos da manhã e possibilidades de chuva fraca de noite. A temperatura varia entre 25 e 27 graus. Na capital do Acre, o dia será chuvoso, o céu fica encoberto e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 31. O planejamento das cidades, dos edifícios, a estética do ambiente, a iluminação e a acústica. Tudo isso faz parte do dia a dia do arquiteto urbanista. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a profissão. A arquitetura existe desde que o homem viu a necessidade de se abrigar para sua proteção. O curso de arquitetura une a formação artística e humana com a engenharia, matemática e cálculo. O curso de arquitetura e urbanismo, ele prepara o arquiteto, profissional arquiteto urbanista, que é aquele profissional que entra no mercado de trabalho com uma grande função social, de projetar a espacialidade da habitação e de vários usos outros, constitucionais também, onde o ser humano vai habitar, vai utilizar o espaço de algum modo. O curso de arquitetura organiza e projeta espaços externos e internos, levando em consideração critérios de conforto, estética e funcionalidade. Além disso, na universidade, os alunos podem participar de projetos de extensão. A grande contribuição que a gente pode dar para os alunos em termos de pesquisa e de laboratório é essa disponibilidade de um espaço que ele está pensado para que os alunos possam desenvolver trabalhos teóricos, ou seja, pesquisar nas bibliografias, e trabalhos práticos na aplicação direta no projeto, seja ele de edifício ou do urbano. A Daniele conta que ao terminar o curso pretende seguir na carreira acadêmica. Acabei me apaixonando muito pela área de planejamento urbano e aí eu comecei a área de pesquisa e isso me levou à certeza de que eu quero seguir mestrado, doutorado e partir para a docência mesmo, para que eu possa ensinar outros futuros arquitetos o seu papel social. O curso dura em torno de 5 anos. O currículo mescla disciplinas de ciências exatas e humanas. A maior parte da carga horária do curso é composta por aulas práticas, em que o aluno consegue ter maior contato com o espaço por ele estudado. Cursando o 9º semestre, a universitária Beatriz quer seguir na área de legislação. Ela explica melhor. Na nossa formação como urbanista, a gente entende de que forma as leis atuam na produção do espaço. Por exemplo, leis que
a princípio são muito simples, como questão de ocupação de lote, vias, como a construção se dá na cidade de fato, mas que existe todo um conceito por trás, uma teoria do que a gente pensa para as nossas cidades, de que forma a gente acredita que a gestão urbana deve acontecer, entender essas necessidades, de que forma isso se dá para, a partir daí, produzir uma lei que atenda essa necessidade. Contar com o arquiteto urbanista é fundamental para o crescimento, racionalização e humanização das cidades. O profissional de arquitetura e urbanismo ele é essencial para o bem-estar da sociedade, no sentido de que ele projeta a espacialidade. Ele projeta tanto o espaço fechado quanto o espaço aberto, as cidades. E nesse sentido, todos deveriam contratar ou ter direito a contratar um arquiteto, porque ele trabalha de modo que o espaço fica propenso para a habitação do ser humano, para ser habitado pelo ser humano. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.